Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Estamos novamente com vocês para mais uma aula, um pensamento. Nem vou falar aula, mas um pensamento. Deixar uma mensagem para essa garotada de futuro, que é o futuro do nosso país, né? Meu nome, sou Eduardo Verde, professor Eduardo Verde. Sou formado em Ciências Contábeis, Administração de Empresas e mestre em Ciências Econômicas pela USP. Vamos dando continuidade, né, àquilo que a gente vem comentando com vocês, a teoria das necessidades adquiridas. Ao longo da nossa vida, né, nós vamos adquirindo necessidades, inclusive dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida, mas principalmente dentro daquilo que nós somos. Quem somos? Nós temos necessidades. Isso foca muito na necessidade de compra, necessidade de brincar, necessidade de lazer. É, nós estamos focando exatamente na necessidade de buscar dinheiro, aquilo que vai criando na nossa vida para o nosso crescimento profissional e intelectual. Perfeito? Então, dando continuidade a tudo aquilo que nós já falamos com vocês, eu vou colocar para vocês a comunicação em novos negócios, né? Quando nós estamos criando os novos negócios, nós temos que ter uma comunicação muito forte. Senão ninguém fica sabendo do nosso produto. A gente fala que é marketing, né? Publicidade, propaganda. Tudo isso é comunicação. Se a gente não soubesse comunicar, adeus. Você pode ter o melhor negócio em mãos. Ele não vai funcionar. A comunicação é uma outra habilidade crucial para quem quer ter novos negócios e empreender. Muitas vezes é preciso trabalhar em equipe, fazer parcerias, ter um network. Além disso, é importante ser um bom vendedor, no sentido de saber se expressar bem e vender a sua ideia para possíveis parceiros ou investidores. O que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte, que às vezes você tem uma grande ideia, mas não tem capital. O mundo mudou exatamente nessa posição. Você não tem capital para abrir uma empresa. Então você tem que saber vender essa ideia para quem tem capital, para quem tem dinheiro. E aí você vai buscar isso, tá? Mas para isso você tem que ter uma grande comunicação. Como eu coloquei aqui, você precisa ser um vendedor, né? É difícil ser um vendedor? Eu acho que todos nós somos vendedores. Eu acho que todos nós somos marqueteiros, né? O que eu estou fazendo aqui é um marketing, é uma venda com vocês. Não estou oferecendo produtos, estou oferecendo um pensamento. Não estou falando para ninguém despertar, perder dinheiro, comprar alguma coisa, nada disso. Mas estamos colocando exatamente para o pessoal ter um crescimento, tá? Então, quando nós colocamos todas essas linhas de pensamento com vocês, é exatamente para ter um crescimento, para ter um planejamento dentro dessa nova empresa. Ou, volto a repetir, que você não tem o dinheiro, mas você vai buscar parceiros com novas ideias. É maravilhoso ter novas ideias, você desenvolver novos produtos, né? Sair da bolha que você está, né? Isso é muito importante. Hoje nós estamos todos em bolhas, né? Divididos, né? Parece aquela coisa de sabão que quando nós éramos pequenos brincávamos, né? Vocês nem devem saber disso, né? Que era muito gostoso, por sinal, né? Então também um outro item nesses novos negócios, você tem que ter flexibilidade. A flexibilidade é uma das habilidades mais úteis no empreendedorismo dos novos negócios. Com ela é possível se adaptar a cenários distintos e acompanhar o ritmo do mercado. Ainda ela envolve estar aberta a mudanças, bem como desenvolver uma autocrítica e humildade para reconhecer os próprios erros.
Sim, a flexibilidade você tem que estar aberto. É aquilo que eu venho falando há muito tempo. Você tem que pensar, você tem que. Será se eu estou certo o que eu estou fazendo? Né? Tem um filme muito interessante chamado A Onda, de 2008. É um filme que vai profundamente dentro da psicologia. Não é ação, ondas chegando, tsunami, nada disso. Sim, é um filme maravilhoso, uma história verídica. É uma refilmagem de um filme de 1948. Esse filme foi feito em 2008, esse que eu estou falando para vocês, que eles questionam que nunca voltaria o nazismo no mundo. Absurdo, né? Mas estão tão atrás, tão pertinho. 2008, 2, 10, 12, 15 anos atrás. 15 anos atrás. Olha o mundo como está, né? Os adoradores do nazismo, né? Que coisa assustadora. Então, voltou. Infelizmente, voltou. Não só o nazismo, uma série de outras coisas. Então, tudo isso vale para nós podermos analisar o que é essa flexibilidade. Eu costumo falar que essa flexibilidade é um planejamento também. Você faz um planejamento e toda semana você analisa isso. E você tem que ter essa necessidade, essa inteligência em perceber se você está certo ou errado, se você está no caminho correto. Isso não só no novo empreendimento, na vida. Na vida. Né? Será que essa atitude que eu estou tomando hoje é correta? Dentro da empresa e na minha vida. O que vai acontecer com essa atitude que eu tomei a semana que vem? O que vai acontecer amanhã? O que aconteceu já foi. Temos só utilizar como exemplo. Ok, pessoal? Só como exemplo. Tá? Já foi. Infelizmente a gente não modifica o passado. Né? Mas de extrema importância analisar isso. Ok? E aí nós entramos numa parte que hoje é tão moderna e as pessoas têm tão pouco. Inteligência emocional. Não estou falando de caráter. Estou falando de inteligência emocional. Né? Quem é sem caráter, sem ética. Eu estou falando de inteligência emocional. Outra competência para novos negócios, para empreender, é inteligência emocional, de sucesso, de grande sucesso para a nossa vida. É de extrema necessidade que nós tenhamos uma inteligência emocional. Esse é um assunto que está em pauta nos últimos tempos. Muitas vezes a jornada de quem empreende pode ser desgastante e repleta de estresse. Por isso é fundamental ter controle emocional e cuidar da saúde mental. Assim é possível lidar melhor com crises e outras situações de dificuldade no negócio. Até dificuldades boas, até coisas boas. É muito difícil o latino ter inteligência emocional. Mas vocês podem olhar que os milionários têm, mas isso já vem de berço. Eu provo teoricamente com quem quiser que quando você tem um berço melhor, você tem uma inteligência emocional melhor. Você tem melhores escolas que você já estudou, né? Um exemplo, ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre o médico. A estrutura que um médico tem que ter, porque ele lida com a morte. Então, se ele não mudar a chave dele e falar, poxa, quantas pessoas eu salvei hoje, perdi duas, mas salvei várias. Então, a universidade te dá uma casca para poder aprender isso, poder administrar tudo isso.
para ter teoricamente essa inteligência emocional. Um advogado, né, pessoal? Você está defendendo o estuprador. Aí você fala, não, não vou defender. Não, pera um pouquinho. Todas as pessoas merecem defesa. A nossa Constituição determina isso, inclusive. Até que seja julgado, sentenciado e finalizado o processo todo. Então, um advogado tem que saber ter uma inteligência emocional. Imagina nós, pessoas, né? Eu nas minhas salas de aulas, né? Quantas vezes nesses anos todos, com inteligência emocional, muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Por isso que vocês estão vendo um monte de gente em academia, correndo, treinando boxe, porque é a necessidade de você extravasar tudo aquilo que você trava. Então, quando nós estamos falando de novos negócios, você tem que extravasar para outro lado, né? Quantas vezes a gente trabalha com pessoas que nós não gostamos? Quantas pessoas trabalham com a gente que não gostam da gente e não suportam, né? Porque a gente tem um ideal maior. Então, isso é um princípio da inteligência emocional. Você tem que saber administrar esses problemas. Porque senão, adeus. Adeus, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Graças a Deus já está existindo uma diminuição, leis melhores, né? Para as pessoas não andarem armadas, né? Coisa assustadora. Então, continuando nessa linha para vocês, e para encerrar a partir de hoje, coragem. Temos que ter coragem. Tão simples, né? Coragem. Finalmente, a habilidade a ser corajosa. Mesmo com toda a qualificação e conhecimentos necessários, no final das contas, empreender, criar novos negócios, é sempre um exercício de coragem. Criar qualquer negócio envolver alguns riscos, pois nunca isso é uma certeza. Sim. Criar um filho, ter um filho, você vai precisa ter coragem. Então, são essas estruturas. Você montar um lava rápido, coisa simples, uma pizzaria. Que por tremenda capacidade você tem que ter. Que tremenda estrutura você tem que ter. Com essa capacidade. Coragem. Tá? Não se esqueçam disso. Tá? Coragem. Eu estou tendo coragem de expor meu pensamento, minha velhice para vocês, esperando ser aceito por todos, ou por alguns. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vou encerrar com vocês hoje. Estamos no domingo, à noite. E lembre-se disso. Inteligência emocional, coragem. E na paz de Deus, com Deus, voltaremos, se Deus quiser, a próxima semana, tá? Com uma nova mensagem para vocês, uma nova tabela de exercícios, tá ok? Até a semana. Fiquem com Deus. Obrigado. Beijo a todos.